peça para o Jorge, ver se ele pode comentar sobre a cultura do cancelamento que tem afetado psicologicamente os jovens. Tá bom. Essa ideia do cancelamento, assim chamado, é uma prática que tem surgido nas redes sociais atualmente, de você ignorar as pessoas, deletar as pessoas, isolar os indivíduos, não deixar com que eles participem. Tem aquela coisa do espaço de fala, tirar o espaço de fala das pessoas. Então, quando alguém tem uma atitude que é considerada uma atitude errada, quando alguém tem uma atitude que, de certa maneira, agride a maneira de pensar dos outros, os outros, então, se acham no direito de cancelar esse indivíduo, ou seja, você deleta a pessoa da sua convivência na rede social. Você exclui a pessoa. Então, eu excluo do Facebook, eu excluo do meu Twitter, eu excluo. E aí, na hora que você faz a exclusão, você vai cancelando a pessoa. E agora tem a ideia do cancelamento no sentido de exclusão da pessoa das redes sociais, pugnar para que as redes sociais excluam essa maneira, faça o banimento dessa pessoa das redes sociais. Bom, essas estruturas, elas acabam sendo manifestações que vão contra a própria estrutura da própria rede. A estrutura da própria rede não é de liberdade de expressão, mas essas pessoas estão cometendo crime, então você acione a pessoa criminalmente. Porque nem sempre aquilo que a gente acha que é o certo mesmo. Às vezes a gente tem leituras de que o certo é o certo, mas o certo não é o certo está errado. E aí você corre o risco de cometer um desatino. Eu vou trazer isso para uma condição extrema, um linchamento. Houve uma notícia de que uma pessoa cometeu um crime. Eu não tenho a evidência do crime, mas eu tenho a notícia de que uma pessoa cometeu um crime. De repente passa uma pessoa na rua e alguém diz: foi aquela mulher que cometeu o crime. Estou falando isso porque isso já aconteceu. A população inflamada pelo crime acontecido, ainda muito mexida com a história dramática, cerca a mulher e diz que ela cometeu o crime, mas ela não cometeu. E no juízo que essas pessoas fazem, elas lincham essa pessoa e promovem o desencarne dela. Quando isso acontece, ninguém está se tocando se realmente aquilo era verdade ou não. Se de fato era justo que essa pessoa tivesse uma consequência tão danosa para o fato que aconteceu, que ninguém sabe nem se ela é a autora. Então a gente excede para fazer justiça com as próprias mãos e empurra as pessoas na direção do abismo. Esse processo de cancelamento, de ignorar os outros, pode projetar as pessoas num processo de depressão, pode fazer com que as pessoas sintam uma rejeição enorme. Nossa sociedade hoje precisa trabalhar a construção de pontes e não o isolamento dos indivíduos. Mas ele comete excessos, então usa a legislação. Quando alguém comete um excesso, existe a legislação para isso. Mas ele me ofendeu, então use a legislação. Ele agrediu, ele caluniou, use a legislação. Porque o nosso juízo de valor é um juízo pessoalíssimo. Nem sempre a gente está correto, a gente pode estar errado e pode cometer uma injustiça. Hoje, o mais importante é que nós tenhamos a capacidade de desenvolver a fraternidade na rede. E não esse desejo de fazer nas redes sociais uma mudança dos nossos hábitos a partir da exigência de transformação das outras pessoas para o meu modo de pensar. É preciso respeitar cada um como pensa, inclusive o nosso modo e o do outro também. Dar a todo mundo o direito de falar. Fazer a cultura do cancelamento é não querer que as ideias que sejam contrárias às nossas sobrevivam na sociedade. E o que sempre fez o progresso da humanidade foi o contraditório, porque é a discussão do contraditório que levou o progresso da humanidade. Quando nós nos fechamos num ponto de vista só e consideramos que tudo mais era heresia, era blasfêmia, era crime e era uma coisa do demônio, nós resvalamos progressivamente na direção da Inquisição. Quero lembrar a todos que houve Inquisição na Igreja Católica e houve Inquisição na Igreja Protestante. Não custa acontecer Inquisição no mundo laico, se nós continuarmos na tentativa de cancelarmos as ideias que são contrárias às nossas.